Maravilha. Então, já gravando. Stanislau aqui, membro do Psopol, ainda doutorando, mas já finalizado o doutorado, para ficar pareado ao Augusto, enfim, na titulação do doutorado. Aqui para mais uma reunião desse canal Entrevistas Preliminares, está chamado assim, ninguém tinha usado, Augustão, ó, que legal. E hoje vamos conversar com os membros do coletivo da Praça Roosevelt. Estamos fazendo essa série de entrevistas para fazer uma espécie de panorama da nossa psicanálise, da psicanálise brasileira, embora com a temática da psicanálise de instituição. E então, conversar com, né, pessoas gabaritadas em coletividades faz total sentido e relevância. Então, vou passar a bola para cada um de vocês podem ir se apresentando como quiserem, né? E aí a gente começa o papo mesmo. Pedir até depois, quem quiser for pegar a palavra, talvez por fim, eu não sei, ou quem quiser já dando pitaco, vai falando um pouco da história do coletivo a princípio, como foi montado, alguma coisa assim. Enfim, passo a bola. Valeu, Stanis, aí pelo convite. Massa tá aqui com o Andy, Augusto também, do coletivo na Roosevelt. Sou a Adriana, sou membro desse coletivo e também estou tocando um pós-doutorado junto ao IPUSP, também do laboratório do Psopol, E com esse tema, inclusive, né? trabalhando o tema da formação, e da ampliação do acesso a partir das iniciativas de psicanálise em espaços públicos organizadas coletivamente. Perfeito. Eu sou o Augusto. Oi, Stanis. Obrigado, pelo convite. Contente de estar aqui com Adriana e Anderson, parceiros aí de longa data, de muita estrada no coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. Eu também concluí um doutorado recentemente no tema de uma certa historicização da emergência de coletivos de psicanalistas na última década. E também participo do Instituto Gerard de Psicanálise. Bom, olá, Stantes, obrigado pelo convite. Bom estar aqui com o Augusto, com a Adriana. Sou o Anderson. Sou o Anderson, sou psicanalista, sou membro do coletivo de psicanálise na Praça Roosevelt. E, bom, tô, tô aberto aqui para discutir com vocês. Acho que a gente tem algo em comum para pensar instituição, psicanálise, né? Acho que talvez eu possa contribuir também. Tenho pensado psicoterapia institucional, análise institucional, né, no meio disso, né, com Tosquelles, Jean-Henri, Guattari. Há muito E tempo sua área de trabalho também, né? oi, Há muito tempo sua área de trabalho, estudo, né? sim, de Pesquisa também. pesquisa, de tradução, né? É. Então, instituição, coletivo, psicanálise, isso tudo me perpassa também na pesquisa. Então, maravilha. E Vamos lá. mais ainda, entre queridos amigos, essa sempre ajuda no papo. Bom, então, uma primeira coisa que eu perguntaria, eu jogaria assim para vocês, é isso mesmo. Então, se vocês puderem contar um pouco talvez da história, da formação ou da dinâmica do coletivo, da Praça Roosevelt. 2017, primeiro semestre, uma ressaca danada de um golpe parlamentar que houve, que culminou no civil parlamentar, né? Que culminou no impeachment da Dilma. A gente estava numa ressaca, como eu chamei, e vendo de forma abismada a ascensão de coisas bem fascistoides, as ruas tomadas por a bandeira verde e amarelo, agora versão fascista, e a gente estava também em algum ímpeto de um não saber o que fazer com isso tudo,
E aí, na cidade de São Paulo, já haviam algumas movimentações de práticas coletivas de psicanálise endereçadas a alguns territórios, como a Clínica Pública da Vila Tororó, como a Clínica Aberta da Casa do Povo. E aí, muito próximo da experiência da Casa do Povo, a gente começa a Clínica Aberta de Psicanálise da Praça Roosevelt, usando metodologia que o Tales experimentava lá na Casa do Povo. É, a gente a gente não se conhecia muito. Eram pessoas que se uniam tanto pela inconformidade, com a vontade de fazer alguma coisa, com o mal-estar que estava aí, com também hoje, de alguma forma, eu traduzo com um certo ímpeto de atuar fora das instituições já estabelecidas, para tocar um pouco no assunto aqui, né? E o Boa. desejo de inventar algo e fazer alguma coisa com isso, né? Nisso a gente se lança é, um pouco abraçando a metodologia e o nome da clínica aberta, que envolvia o tal do rodízio dos analistas, e isso durou pouco, né? A gente experimentou uns 8 meses de clínica aberta com esse nome, 1 ano, vai, me ajuda a lembrar, gente. É, e No final aí daquele ano, a Estavam todos no gente. começo já? o Anderson entrou logo depois. Isso. Quando que você entrou, Anderson? Só Eu para entrei em janeiro situar? de 2019. Ah, um O tempinho Anderson não pegou esse depois, né? momento do De nascimento, refundação. nascimento. É. Aí, isso, Adriano, você quer pegar desse ponto? Pode seguir, Augusto, tá numa linha de raciocínio, manda ver. Que a Adri chamou de refundação, que foi o momento que a gente é, afirma um pouco uma especificidade daquele encontro daquelas pessoas inconformadas que fizeram o coletivo. Tinha um certo aporte freudo-lacaniano, que não. E a própria forma de trabalhar na Praça Roosevelt divergiam da metodologia da clínica aberta. A gente preservou muita coisa e a gente fez um pouco do nosso jeito, né? Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de rotatividade de analistas. Isso é uma versão nossa do rodízio, que tem lá na clínica aberta. A rotatividade, ela é pareada, ela é intermitente, digamos, ela tem outra figura que é a fixação de analista. Então, a gente trabalha com essas duas coisas. As pessoas que vêm à praça ser atendidos por nós, é, tanto podem circular pelos analistas, quanto podem ficar com um analista só. Isso para dar um pouco a materialidade que a gente faz. A gente começava, antes era de 11 da manhã até 1 da tarde, hoje, agora a gente é de 2 até as 5 da tarde, a gente mudou o turno depois da pandemia. São atendimentos sem a mediação do dinheiro e a gente tem uma intervisão, e tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? E é bem estrito isso, assim. Toda terça-noite a gente discute os casos ou discute o coletivo. São essas duas coisas, então pelo menos esses 2 horários por semana. Qualquer um que passa lá pode ser atendido por nós. É, Isso fez a gente inventar um contorno, uma espécie de institucionalidade, embora não leve esse nome, leva o nome de coletivo, né? Então a gente lida com as circulações de afeto, poder, dinâmicas todas que o termo coletivo propõe, né? Que tem um certo, na minha leitura, assim, um certo sotaque autonomista, assim, digamos, né? De vamos inventar as regras pelas quais a gente funciona. E a gente fez isso, né? Nesses anos de trabalho. São anos, estou falando de 2017, né? A gente está em 2025, e isso veio em meio à emergência de inúmeros coletivos no Brasil e na cidade de São Paulo, né? Então a gente é um exemplar dessa experiência de atuação territorial, pública, com invenções da nossa própria regra, né, de trabalho. De certa forma, né, a gente tem uma rotina, a gente tem, né, limites, contornos, a coisa não é freestyle, né? Tem o freestyle, né? Mas não é só isso, entendeu? Fala aí, Dri. Tem um trabalho em jogo, né? Acrescentaria no que tu trouxe a possibilidade também, que é algo mais recente que a gente foi podendo verificar no nosso fazer clínico, que é o da pequena rotatividade, como a gente tem chamado, né? Ou seja, ocasionalmente a gente pode fazer um manejo onde uma pessoa venha a ser atendido por um número X que não
por todas as pessoas que compõem o coletivo. Então, isso, claro, pensando sempre com cada pessoa que chega ali, com cada paciente, em cada caso, como a gente quiser chamar aqui, né? Puxa, acrescentaria esse elemento. E um outro que me ocorreu, escutando também a fala do Augusto, quando ele menciona em relação às terças, sobretudo, já que nem todos, nem todas as analistas, todos os analistas estão presentes todos os sábados. A gente se organiza de tal forma que a gente possa estar entre uma, pelo menos duas vezes, a gente tem essa vontade, né, de que estejamos ali pelo menos 2 sábados no mês, mas então apesar desse rodízio também nosso, né, de analistas presentes aos sábados, que a gente, né, dessa forma de organização, impreterivelmente, às terças-feiras a gente se encontra, a gente entende que o espaço de reunião, intervisão do coletivo é fundamental para o trabalho. O acento que eu queria trazer aqui é sobre justamente a dimensão do trabalho em jogo no coletivo. Assim, tem um trabalho sério, ultimamente, essa é uma palavra que, inclusive, ressoou nas nossas últimas intervisões, não sei como é que expor esse trabalho na última supervisão também, já que, então, além das intervisões, às terças, de tempos em tempos, a gente também faz supervisões com uma pessoa externa ao coletivo, né? Seja com a Emília Broide, que um bocado de anos nos acompanhou e nos acompanha, mais recentemente a Gabi, que tem, enfim, ajudado a gente a tocar esse trampo, né? Então, tem uma dimensão de trabalho em jogo, né? Algo que a gente pôde desenvolver mais recentemente num trabalho escrito, eu e Mano Augusto, que seria algo como uma transferência com o trabalho. Não exatamente ou não estritamente uma transferência de trabalho, na medida em que essa noção conceitual ela fica muito amarrada à dimensão da escola criada por Lacan, né? O que a gente verifica no cerne do nosso trabalho é de que há um outro movimento em jogo, uma transferência com o trabalho, não necessariamente reduzido aos laços, né, entre analistas, mas uma relação com a nossa tarefa, né, com a nossa presença na praça. Né, isso também, portanto, atravessada por um território. Né. Vou passar a palavra. Mas eu gostei dessa, de agora eu vou ficar mais curioso ainda de ver seu trabalho falando sobre isso, porque eu vou adorar sempre juntar ou acrescentar, não exatamente críticas, e até ia retomar essa história, críticas à ideia de, seja de transferência de trabalho, etc., porque eu acho que ela realmente não se aplica ou não serve para tantas coisas assim. Muita coisa. E eu achei interessante o que o Augusto estava falando também, né? Vocês, a princípio, tinham uma perspectiva talvez mais freudo-lacaniana, não sei se... Foi assim que você falou, né, Augusto? Não sei se como ideal institucional ou ao mesmo tempo que vocês também falaram, né? Já tinha uma ideia de não seguir exatamente as institucionalizações, pelo menos já comuns, né, corriqueiras, ou talvez as dinâmicas institucionais. Eu fiquei curioso de ouvir algo mais com relação a essa questão quase teórica, né? Realmente foi uma mudança, foi abandonar algo dessa perspectiva. Tudo bem para assinar ou para montar as coisas que vocês cabiam, que cabe para vocês. Enfim, só gostei de como a Adri também falou isso vamos pensar um outro jeito de nomear até ou de trabalhar essa ideia de trabalho, né? Não com recursos conceituais ou batidos ou outros, né? Enfim. Porque Mas achei justamente interessante. não vão dando conta da nossa experiência. Então, de algum modo, a gente vai tendo mesmo de, acho que, forjar certas outras noções, outras formas de dizer, né? Enfim. E aí, Anderson? O que você Não sei se o pensa disso? Augusto quer responder a questão do Stannis. Sobre o Freud lacaniano, Hum, esse eu realcei isso como algo talvez de uma identificação ali naquele momento de que a gente estava um tanto desbaratinado na ressaca pós-golpe.
o freudo-lacaniano foi a superfície através da qual a gente pôde construir uma certa convergência naquele primeiro momento, mas logo ali a gente já tinha um membro do coletivo, que é o Daniel, que é o winnicottiano, que estava lá Uhum. desde o início do grupo. Logo, 2019, Hum. no início, logo após nossa refundação, e o Anderson entra, que traz outro corte também do Guattari, de outras referências. Então, o freudo-lacaniano serviu de uma superfície para uma crise de autodeterminação, que ali a gente, né, tanto afirmou a nossa própria metodologia, não exatamente superou a anterior da casa, da clínica aberta da Casa do Povo. A gente não se trata disso. A gente de alguma forma fez o nosso contorno grupal, né? E acho que a sua escuta, não sei como é que você chegou nisso, tá, Stannis? Mas de alguma forma você ouviu que a gente teria superado o freudo-lacanismo. Eu acho que talvez a gente tenha superado alguma coisa desse nível de identitarismo, de entrada, dessa superfície de apoio para uma crise, que foi uma crise que implica numa autodeterminação, numa forma de se colocar como coletivo. Então, mas acho que esse nível identitário talvez tenha sido abandonado mesmo, do freudo-lacanismo, e eu acho que a gente tem uma profusão de línguas aqui, né? Não acho que tem um negócio muito policialesco nesse sentido de linha teórica, assim, acho que isso é uma fortaleza, um ponto muito interessante do trabalho do coletivo. Talvez diga notícia do nosso ímpeto extra-institucional, assim, daquele momento, né, de fazer uma coisa que tem essa conversa de línguas. Mudou muito o número de pessoas ou as pessoas que compunham o coletivo desde o Sim. início, assim? Se rodou muita gente diferente, não? Os três aqui presentes são bem antigos, digamos É, assim, né? Mas rodou bastante gente. mudou bastante. Isso para mim é sempre ocasião de eu contar a anedota. Adoro essa. Que é ali no ano de 2019, o Andy vai lembrar também, que a cada 10 dias vinha uma pessoa nova querendo entrar no coletivo no Facebook. Pois Era é. flodado o nosso inbox Oi, olá, gostaria de entrar, gostaria de contribuir, gostaria de voluntariar, gostaria de... e que dá um pouco da sede de pertença do nosso momento histórico, histérico, fiquem com o meu falo. E é, e aí, uma vez a gente agrupou esses pedidos todos, chamamos todas as pessoas que queriam entrar um dia, porque nosso intuito era falar, galera, formem vocês um outro coletivo. E aí, nesse dia, a gente suspeitando porque nossa resposta não foi pronta e imediato, sim, vocês entram no coletivo, o fato é que ninguém veio, né? A gente chamou, sei lá, velho, 18 pessoas, ninguém veio. Acho que eles só viriam se a gente tivesse um biscoito já para dar, assim, vai entrar no coletivo, você é nosso. Fim da Uhum. anedota. Circulou muita gente no coletivo, portanto. Mas isso também diz um bocado, né, de como uma galera psicanalista, no início, sobretudo, né, das suas formações, buscam espaços de pertencimento, e que eu acho que isso é algo muito saliente, muito audível, de muita gente que seja mandando uma mensagem, querendo compor o trabalho do coletivo, seja colando lá eventualmente, né, na base para conversar com a gente sobre isso, querendo participar. Isso dá um tanto de notícias, uma gastura assim em relação à solidão. Eu acho que muitas vezes a gente é tomado no âmbito da clínica, e também ressoa como os espaços institucionais mais tradicionais e aqueles prestigiosos, como diz o Wilson Franco, não vêm dando conta, né, de acolher pessoas, né? Enfim, de fazer um trabalho onde as pessoas se sintam mais à vontade, enfim, pertencendo a um espaço. Claro que o coletivo não se coloca a oferecer esse tipo de garantia de pertencimento, mesmo porque
os processos de entrada no coletivo, assim como de saída, são sempre muito delicados, muito sensíveis, é um ponto muito sensível no coletivo, a gente fica, isso mexe muito com a gente, sabe? Assim, mexe muito com a gente, assim, entradas e saídas, sempre é um ponto muito delicado, a gente fica um tanto tomadas por isso mesmo, sabe? Porque Não, é muito é singular. é uma delicadeza múltipla mesmo, né? Tô viajando aqui, ouvindo isso, putz, porque primeiro me bate, seja a ideia de o coletivo, né? A coletividade, essa dinâmica, essa proposta, ela pode ser muito fetichizada de todas as formas, né? Fetichizada ou idealizada, ou brincando com um termo que o Augusto uma vez também invocou, que o Bairrão usa, da culpa burguesa, que talvez também empurre gente. Mas aí você falou isso perfeito agora também das pessoas que estão ou iniciando um percurso e também buscam pertenças e caramba, é tanta coisa envolvida e sim, a delicadeza de se um paciente deixa a gente no consultório já é uma dor infinita, fazer parte de um grupo, como, né, seja lá o que for a entrada e a saída, vai ser tem muitas delicadezas envolvidas nisso, né? Que engraçado. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que me veio na cabeça viajando aí, e aí eu quero que vocês me desmintam ou me ataquem até por essa merda que eu vou falar, daí que me veio assim, um paralelo brincando. Então, eu não penso isso, mas assim, é como um cursinho. Eu lembro de um professor que dizia, cursinho é a prova do fracasso do ensino. Porque é a prova de que a escola não funciona e então você precisa de um extra para anteceder a sua entrada na faculdade, né? Quer dizer, eu só viajei nisso porque a Adri falou, não, tem gente que, justamente, os espaços tradicionais de formação, as instituições não estão dando conta. Obviamente que vocês não são uma proposta de dar conta dessa demanda, mas ao mesmo tempo acontece, né? A demanda, ou sei lá, e vocês recebem isso. Daí as mil delicadezas dessa caramba, né? Enfim, só incrementando e vocês estão dizendo, né, ao mesmo tempo, essa proposta de coletividade, o Augusto, acho que falar muito disso também, é quase uma resposta social, ou é um acontecimento social, né, uma resposta, seja, enfim, aconteceu num momento muito específico, né, não foi em qualquer momento que isso se deu, né, essas formações, né, enfim, uns comentários de... Sim, eu queria acrescentar alguns pontos aqui que vocês já trouxeram. É, Bom, primeiro, eu acho que eu venho. O coletivo aqui, né, da Praça Roosevelt, ele é potente para mim. Essa coisa da heterogeneidade que foi circulando, né, não só Freud, lacanismo, mas outros que foram entrando, né, não é só de Freud e Lacan que se faz psicanálise, né. Eu, eu escrevi um texto recentemente que chamava, até discuti lá na USP, é, os coletivos de psicanálise com Freud e outros aliados, né. Bom, não estamos sem ele. O Tosquelles dizia, ainda não esgotamos Freud, né? E tem essa coisa de sempre pensar a psicanálise como essa prática inventiva, né? A psicanálise é caracterizada de uma necessidade de invenção, dizia o Tosquelles, né? Tosquelles, para quem não conhece, é um psiquiatra catalão, foi psicanalista também. E, enfim, é, isso, né? É, outro ponto, né, para mim, que é sobre esse cuidado, essa sensibilidade coletiva e tal, que me atravessa ao pensar também esses autores que me são caros também, como Tosquelles, Guattari, Jean-Henri, né, que estiveram ligados à psiquiatria, né, a psicanálise tem um lance de meio que se separar, às vezes, da psiquiatria, né, eles estavam ali repensando aqueles espaços e junto também repensando a psicanálise, né, o que se fazia em outros lugares. Daí eu queria colocar aqui, bom, lembrei, tem uma linha de montagem para mim, que nesse trabalho do coletivo fui um pouco trabalhando essa coisa do coletivo, né? O próprio Jean-Henri tem um livro que chama Coletivo, que a gente leu juntos também no grupo, e tem uma coisa de pensar o coletivo não como esse agrupamento, né? Só de pessoas, né? Mas o coletivo, então, como uma máquina,
uma função, uma máquina de tratar alienação social, individual. Eu acho que isso me interessa também nesse processo com esse grupo, porque é algo que a gente analiticamente vai pensando sobre nossos próprios processos ali, né? O Tosquelles tem uma ideia, bom, já lá de um outro psiquiatra, Hermann Simon, né? Que era sobre a instituição, né? A instituição secreta a sua própria doença, seu próprio sintoma, né? Então a gente precisa trabalhar isso, né? Não é só no indivíduo ali que trabalha, né? Essas questões. Todo mundo ali precisa passar por um processo de análise funcional, psicoterapia funcional, né? E isso passa pelo coletivo também, né? Então, eu vejo esse coletivo também como essa função de pensar, né, esse processo de desalienação, né? Eles dizem sobre isso, né? É preciso a instituição, né, vai organizar, né, esse processo de desalienação por meio desse coletivo, né? Por meio da criação de dispositivos, sei lá, das reuniões, das assembleias, né? Estou falando das instituições ali na França, né? Aqui no Brasil isso também aconteceu, né? Que funciona então como máquina de circulação para o desejo, para a palavra, né? Tem isso, né? Eu queria destacar também, eu acho que a gente tem um problema ainda, a gente pode discutir isso aqui, queria problematizar o uso da palavra instituição também, né? Eu acho que no Brasil ainda a gente está meio errôneo usando a palavra instituição, pensando nos institucionalistas, na psicoterapia institucional, na institucional, né? A instituição não é esse lugar fixo, né? A instituição é um processo vivo, coletivo, né? Por exemplo, o coletivo, ele só funciona por meio da instituição, né? Como sustentar um coletivo sem instituição? Hum. É uma Então, pensar também instituição. É uma instituição. o coletivo como a instituição. Sim, sim. E fazer essa separação que o Jean-Henri tanto fazia, que me interessa na obra dele, do Tosquelles, né? A separação entre instituição, estabelecimento e coletivo, né? Eu acho que o que a gente vem chamando de instituição tá mais para estabelecimento do que para coletivo, para instituição, né? E para coletivo também, né? Porque a instituição é essa coisa, esse órgão jurídico rígido, né, que às vezes fica asfixiando o processo vivo da instituição, né? Daí o coletivo também para fazer toda uma função ali, manter vivo o desejo, a palavra, né? Não é à toa que as pessoas têm saído dessas instituições, né? E buscado outros lugares possíveis, então, de olhar para a psicanálise, repensar a psicanálise, né? Bom, isso a gente vê no Brasil, né? Então, essa instituição pensada como essas relações vivas também, né? Esse tecido vivo, né? Essa coisa que dá suporte para o coletivo, sem ao mesmo tempo se confundir com ele, e também não se confundir com o estabelecimento, né? Acho que eu gostaria que a gente aprofundasse mais esse tipo de debate, ainda que eu não ouço nos espaços acadêmicos, mesmo nos encontros, conferências e etc., esse pensamento da instituição, do estabelecimento, enfim, acho que ainda, para mim, a gente ainda tem esse problema a ser mais discutido. Bom, acho que eu falei Genial. muito aqui. Não, Posso genial, perguntar uma genial. coisa? Aproveitando o Manda, gancho manda. do Anderson. Ô, Anderson, pensando na nossa experiência do coletivo, que a partir do que tu trouxe, eu fiquei pensando que na hipótese da gente ter, de algum modo, ficado um tanto durante, acho que a maior parte do tempo do coletivo, a gente completa aí 8 anos, né? Um tanto tentando se defender da possibilidade de se ver enquanto uma instituição. E aí a gente lançava muito mão do termo instituinte. Não, nós somos uma organização instituinte. E, assim, quem sabe repetindo isso, a coisa criava algum corpo, né? Se ganhava alguma consistência, alguma dose de verdade, assim. E acho que talvez, dentro dessa hipótese, eu realmente queria te escutar, de que talvez de tanto tentar repelir, né, essa dimensão institucional, do coletivo, da Roosevelt, se, se isso não contribuiu ao longo do tempo para que a gente
enfim, acabar se reproduzindo justamente aquilo que há de pior nos espaços institucionais, né? Enfim, reprodução de violências institucionais, né? Não, sim, eu concordo, eu vejo por aí também, acho que de algum modo a gente acaba reproduzindo o que está aí na estrutura, né? Brasileira, enfim, com os resquícios é, coloniais, né? Da colonialidade também, né? Enfim, de pensar de um certo modo isso. Eu não sei quando que é bom. Teve uma coisa, né? Eu acho que de se afastar dos institucionalistas em algum momento, talvez, também, porque são eles que trazem esse pensamento, né? É, e, enfim, não sei onde se passou, mas eu vejo que esse coletivo também pôde, bom, aos trancos e barrancos, muitas vezes, a gente pôde ir se repensando, né? Essa coisa da nossa própria alienação, né? A nossa desalienação, né? Nesse processo, ao mesmo tempo, né? Porque é isso, né? Quando a instituição se fecha, aí o coletivo também, né? Vira uma espécie de, o Guattari dizia, né? Um agenciamento paranoico, né? Essa coisa que a gente fica repetitivo, repetindo algo dessa estrutura social, desse campo social, é mortífero também, né? Bom, talvez a gente tenha passado por algum momento aí também no nosso coletivo, né? Eu acho que teve uma coisa que talvez o que a gente, por ter uma pegada mais de autogestão, isso ainda deu um equilíbrio, né? Também, porque eu acho que a hierarquia também tem alguns problemas, às vezes, né? Dentro dos estabelecimentos também. E, bom, eu acho que a gente pôde lidar com isso junto, né? Podendo fazer a palavra circular e as violências também, né? Elas fazem parte, não tem como negar os conflitos, né? Negar o conflito, bom, não tem todas essas reviravoltas da psicanálise ali com Tosquelles e com os outros. Estava passando pelo meio de guerras, né? Tosquelles saiu de uma guerra civil espanhola, fez experiências lá em campo, no front, e foi levar para a França também, né? Então, para mim, a psicoterapia institucional, na adicional, ela vai passar pela Guerra Civil Espanhola ali da Catalunha, enfim, e acho que é isso, né? A instituição, como o Guattari dizia lá no Psicanálise Transversalidade, né? Pensando a instituição como uma máquina desejante, um coletivo de enunciação, né? É, eu É, acho não, que, eu enfim, gosto muito disso. Eu acho que parte de uma pesquisa mesmo que se vai fundamentando em mim tem a ver com essa. Também acho que a ideia de instituição tá muito pouco elaborada, literalmente, né? Obviamente não tem a ver com coisas simplesmente feitas pelo Estado, estabelecidas pelo Estado, né? É óbvio que instituição, ou mesmo instituição. Dinheiro é uma instituição. Se você pega definições de economia, dinheiro é instituição, porque é um processo social, porque determina processos sociais. Dinheiro, uma moeda é uma instituição, né? Instituição é muito mais coisas, né, do que a gente está acostumado a chamar. Tem a ver com isso, com uma espécie de regulação de trocas sociais, sei lá, dentre tantas outras coisas. Então, acho que é realmente um debate para se aprofundar mesmo. Essa divisão eu desconheço ainda, fico muito interessado em ouvir desenvolvimentos dela, de coletivo, estabelecimento e instituição, né? Acho que o Augusto, você chegou a trabalhar isso de modo diferente, Augusto, no doutorado? Conta para nós um pouco. Porque eu lembrei também, na defesa do Augusto, tinha isso. A Carol Leão, que também espero, né, conversarmos com ela aqui, nessa série de entrevistas, ela falou muito de o coletivo, que enfim, ela organiza, se deparar com a necessidade de se instituir completamente, não só como instituinte, né, mas não, tem que virar uma instituição, porque vai lidar, sei lá, com o dinheiro. E ela brinca, nossa, quando que eu ia falar um negócio desse? E vai ter que se haver com isso, né? Enfim, tem muitas razões para isso. Vai lá, Augustão, vai lá. Pergunta que a Adri fez para o Andy, muito importante. Acho assim que de alguma forma, a pergunta da Adri joga luz em movimentos históricos, assim, porque ali naquele momento de surgimento era interessante para a gente sentir-se fazendo algo com o pé fora dos estabelecimentos, para usar a gramática que Andy trouxe para nós.
dos estabelecimentos como que nomeando as escolas de psicanálise mais tradicionais, da qual muitos de nós também fazíamos parte. A gente ouviu alguma coisa do nosso tempo histórico ao dar este passo para fora dos estabelecimentos barra escolas tradicionais. Uma força instituinte, um desejo de fazer com as próprias mãos, que não significa a pura flor do instituinte, a grande novidade que veio dar na Terra. Não é isso, não estou falando da fina flor da criação, foi uma força histórica ali que parece que nos acometeu e fomos agentes disso. A pergunta da Adriana, da notícia de um tempo tendo vivido esse tipo de experiência e percebido que a outra face disso, né? Assim, cara, a gente deu um passo para além dos estabelecimentos, mas reencontramos a instituição. E não cessa de reencontrar isso. E acho que essa notícia que você dá da Carol Leão, falando do processo de institucional, fazer uma instituição mesmo, assim, diz talvez de um outro momento, além do boom de coletivos, que é uma expressão que a Paula Camarão, pesquisadora da USP, utilizou para falar que de 2017 a 2022, 96 coletivos surgiram no Brasil, um número, né, significativo, mas enfim, fecha parênteses. Nesse outro momento que eu sinto que a gente se encontra, que eu acho que a pergunta da Adri dá a ver, a gente talvez esteja interessado em formalizar um pouco a experiência, dar um certo nome para isso que aconteceu e lidar com certas alergias do passado, dar outro tratamento para elas. É, a forma com que eu apresentei a nossa experiência passou pela expressão que dá claramente notícia do meu campo de pesquisa teórico, que é com Dardot e Laval, que eu falo assim, estabelecemos as nossas regras de trabalho. Isso é um pouco a forma com que Dardot e Laval falam do que é o comum como um inapropriável que se dá em ato instituinte. Você estabelece suas regras só para estabelecê-las de novo daqui a pouco. Não é uma coisa de construir num ímpeto constitucionalista uma constituição que daria conta de todo o tecido social, não é disso que se trata, né? Estabelece-se regras da praxis pensando como materialidade da teoria numa construção política. É isso que a gente está fazendo. Talvez essa proximidade do território, aí eu trago outro termo da gramática tão importante da prática coletiva, que é território, e isso parece trazer uma possibilidade da prática instituinte, né, de construir uma instituição é, que traz uma exigência de ficar se renovando o tempo inteiro, entendeu? Uma disposição para o conflito constante. Não é algo muito utilitário, não é algo muito prático nesse sentido, assim, não é um negócio assim profissionalizante, entendeu? Não atende às urgências do nosso tempo, apela muito para desejo, apela muito para paciência, para o laço e para o saber fazer com, né? Esse tipo de figura que não vem fácil. Então, saber fazer com os outros, né? Uma expressão que é perigosíssima, mas que tem circulado no nosso coletivo, que é intimidade. Tem uma certa intimidade nesse fazer, uma intimidade que talvez apele para além do que classicamente um psicanalista diria: olha o efeito de massa, meu Deus, vocês são amigos, não pode, né? Esse tipo de coisa a gente não dissimula, entendeu? O efeito da construção de laços de amizade ou mesmo de intimidade, intimidade para falar de clínica, intimidade para construir crítica, intimidade para ficar chateado, intimidade para poder se desencontrar politicamente. Mais nesse sentido. E eu estou ousando dizer que a prática num território permite que essa intimidade vire instituição, vire construção de regras constante, destruição de regras e construção de regras. O que eu daria um certo nome de praxis política. Porque a gente tem que falar, cara, temos limites, porque o que a gente já viveu da ordem do difícil, do insuportável, quando entra no freestyle, né? Quando a gente dá contornos, é muito melhor, né? Construir contornos não é nada fácil, é da ordem da afirmação e do instituinte. Acho que a gente faz esse jogo entre laço, intimidade, território, público, e isso
talvez dê notícia desse momento de formalização. Estou pensando aqui, tem algumas coisas, né? Eu gostei também muito da pergunta da Adri, ou como a Adri jogou, e ainda fiquei na dúvida se insistiu ou não nessa ideia de vocês talvez pensarem que, de fato, ao recusarem algo da instituição, realmente isso voltou em algum outro tipo de sintoma, ou não, ou é só um jeito de dizer. Não sei se isso de fato aconteceu com vocês, né? Mas sabe o que eu pensei? Acho que eu não vou conseguir precisa retomar um pouco dessa fala do Augusto, né? Mas assim, vocês estipularam regras ou coisas instituídas objetivamente? Vocês têm um regulamento, um escrito, alguma coisa assim? Não. Quais são as regras que estão em jogo de fato, né? Que vocês constroem e reconstroem, destroem, etc. Esse contorno do sábado na praça, terça-feira na reunião, já não é nada mal. Isso, o nome disso é, de certa forma, é uma regra, né? Das primeiras regras que estabeleceu para estar na sábado atendendo, precisa estar na reunião na terça. Quando eu falo regra, eu estou falando desse tipo de coisa, que no fundo pode levar o nome de combinados tácitos. São muitos. Né? A Adri também mencionou uma coisa absolutamente delicada da nossa prática, que é a entrada e saída de pessoas. Para a entrada de pessoas, a gente já estipulou inúmeras regras. Envia uma carta, vai aos sábados. O momento de parar de frequentar os sábados e ir para para o grupo de Zap, do grupo de Zap para a reunião, entendeu? Tem todo um ritual sobre esses pontos. É, mas há uma diferença interna, um processo interno com relação à escrita dessas coisas, né? O que que é a escrita disso? O que que é plasmar na letra de um texto, não tem um estatuto, né? Qual é o efeito imaginário disso virar letra e disso virar como se isso não fosse morrer, né? Isso tá em debate, faz parte do processo. É porque o que acaba acontecendo, eu acho que esse é o apelo que o Augusto acaba trazendo, com o que ele traz, é de que na ausência é, de uma formalização de algo que não é mera formalidade, a gente incorre em, em fenômenos muito graves, né? Então, não dá para brincar, não dá para fazer, brincar no sentido de fazer o trabalho na base do freestyle e da sensimila e deixar assim por conta do desejo vai garantir. O desejo, a garantia né, é o desejo. Não vai dar, porque isso incorre na reprodução daquilo que pode haver de pior em cada um de nós. Então, o que tem de potência nisso que o Augusto acho que sintetizou de uma forma muito interessante entre esse essa associação entre o território e a intimidade que culmina, né, numa noção de instituição, pode se perder em três tentos a partir do momento que a gente é, não dá lugar, legitimidade para aquilo que é combinado, aquilo que a gente verificou por experiência como algo salutar para o trabalho. Né? Então, quando o Augusto traz o exemplo em relação a essas entradas, chegada na base, acompanhar a gente por um tempo, se a pessoa faz análise, buscarmos, né, levantar e apostar na nossa própria escuta com quem chega, elementos que a gente considera fundamentais para esse trabalho coletivo, a gente incorre em erros que a palavra que me veio é pueril, mas antes fosse pueril, porque às vezes, né, enfim, as crianças são muito mais sagazes nesse sentido, mas a gente comete erros graves, entende? Como se, enfim, a gente não tivesse percurso justamente para sustentar a praxis que a gente sustenta. Nesse sentido é engraçado, é que a criança tem as duas coisas, né? A criança descobre logo que sem regra não tem jogo. Apesar que a criança vai adorar brincar com a regra e reinventar ou modificar algo disso, né? Mas aqui, tô pensando em algumas coisas disso.
Tá, quando o Augusto estava falando, eu, obviamente, lembrei A Paula Pires estava também num encontro recente do Que Faz Uma Análise, que é outro evento que eu, né, participava da organização, e ela comentou isso também. Que são essas frases até batidas, então, do Lacan, de que ele não espera nada das pessoas, mas do funcionamento, do dispositivo que ele fez, dos dispositivos. Stannis, cortou, né? Tá, não, eu retomo e eu depois também edito, se for o caso, não tem problema. Ok. Não tem problema. Não, eu vou retomar então, voltando toda a fala. Eu falei só da Paula Pires no encontro do Que Faz Uma Isso. Análise, e que ela estava citando, por exemplo, ela citou essa do Lacan, que também é batida, e também me toca o tempo inteiro, e que vai bem nessa mesma medida ou de considerar a intimidade ou não. O Lacan fala aquilo de que ele criou dispositivos que ele não esperava mais nada das pessoas, mas esperava dos dispositivos, como se os dispositivos ou as maquinarias ou as regras, os regulamentos, as regras do jogo pudessem dar conta, né, fazer uma regra de jogo que pudesse dar conta. E depois ele também, mais adiante ainda, ele chega a falar que ele aguarda, mas não espera mais nada. Aí já talvez assumindo, por exemplo, o fracasso do passe, como dispositivo que ele tinha tentado criar um regulamento. E acho que não só do passe. Nesse momento ele fala do passe, mas acho que ele está falando de tudo. Ele assume fracasso, seja do cartel, seja da escola dele, o que ele tentou criar uma escola, uma dinâmica, né, de funcionamento que. Né? Mas essa frase é muito interessante e eu acho mesmo, a contramão absoluta, e aí que eu resgato a Paula Pires considerando isso. Eu sinto o contrário do Lacan, no sentido de eu aguardo muito mais das pessoas, ou eu preciso muito mais das pessoas do que da maquinaria. A maquinaria, obviamente, não vai. E aí, nesse sentido, eu acho que a palavra, sim, intimidade, com todos os riscos, é uma bela palavra mesmo, ou é inevitável em alguma medida? Ou como a gente vai ter que se haver com isso? Porque, sim, as pessoas e a relação das pessoas é talvez justamente, como o Augusto estava colocando um pouco, vocês me corrijam, complementem, é algo que é isso que vai permitir as modificações das regras e né, que vai permitir o trabalho ser continuado, levado mais adiante, né, enfim, porque dificilmente daria conta, né, os regulamentos, né, e é engraçado, acho que ainda é um conflito muito grande mesmo que a gente não consegue lidar, né, sem fazer essa dicotomia entre o espontâneo e o regulado, né, não sei, mas é difícil, né? De fato, não dá para se manter, não tem nenhuma regulação da intimidade exatamente, né? Enfim, mas acho que vocês realmente demonstram uma solução, entre aspas, com o risco dessa palavra também, mas vocês estão vivendo e vivenciando como, sim, os laços permitem a continuidade dos trabalhos e vamos ver também que termo que a Adri vai inventar para não substituir a transferência de trabalho, mas para dar conta do que é essa relação que vocês talvez produzem, estão produzindo, né? Estão conseguindo criar entre vocês. Foram comentários que me surgiram, assim, né? Eu vou emendar numa coisa também que é bem semelhante à do Lacan, que você citou aí, mas é do Tosquelles, né? Eles também têm essa pegada de pensar, bom, no funcionamento, né? É, eu olho para o coletivo um pouco por aí também, né? Essa coisa de, o Tosquelles dizia, né? Não se trata, na verdade, de ficar tentando organizar a cura ali do paciente, mas sim de organizar, fazer com que se fabrique, se produza condições para que algo aconteça, né? E aí, a partir daí, as coisas funcionam também, né? E, enfim, aí o Augusto trouxe a coisa do ritual, né? A partir do que você coloca, eu acho que é isso mesmo, né? Bom, toda a sociedade, de algum modo, existem uns rituais, essas marcas repetitivas, né? Que vão dar algum chão, algum território, né? Que acaba estruturando a vida coletiva ali, né? E abrindo espaço, então, para que algo aconteça nesse sentido, né? Eu acho que o problema é sempre
se os rituais são rígidos, ou quão eles são rígidos, né, e etc. E, e isso acaba imobilizando o grupo, mesmo um território, né? Enfim, mas Então, não dá para funcionar no meio sem rituais, né? Sem isso a gente está sempre num caos mortífero, né? Que não dá para sustentar, né? Então a gente precisa de uma certa ritualidade também. E eu acho que a gente tem feito isso com o grupo, né? Nossas reuniões, o mesmo funcionamento mensal das reuniões de terça, né? Cada terça é algo, tipo, ou é discussão de caso, pode ser uma leitura de texto, pode ser discussão da organização, pode ser uma supervisão na outra semana, nada tão rígido, né? Assim, apesar de, eu acho que ter em mente como direção a importância de um ritual, né? Seguir esse ritual, circular a palavra, a ata também, a produção da ata nas reuniões, É isso que cada eu um ia faz o seu frisar. estilo, mas... O, Hã? a ata, até recentemente, levava o nome de ata artística. Vocês lembram disso? Porque parece esse nome é tão sintomático, talvez, dessas forças que a gente revolve entre intimidade, território e instituição, que Hum. é uma coisa assim, uma negociação entre instituído e instituinte. É uma ata, mas é artística. Entendeu? Parece que as duas coisas, de alguma forma, têm que ficar sempre essas forças que a gente fica revolvendo no trabalho. A gente produz muito de ata, mas as atas têm cada um pouco o estilo do relator, digamos assim, né? É um depositário da nossa memória, essas atas, dos nossos encontros, né? E é também nessa reunião que a gente pode fazer valer uma certa gramática clínica, para voltar ao ponto que um ponto que também a Adriana trouxe no início sobre a rotatividade menor, ou fixação ou rotatividade. É nessas reuniões em que um raciocínio clínico que se dá em certa intimidade ou um comum do trabalho, de pessoas que não se outorgam um papel de autoridade sobre um caso, mas estão lá para debater e se mostrar é, né, quebrados pelo caso, divididos pelo caso, e desse modo a gente como o Orri sempre debate no coletivo, né, tem uma função do coletivo que é a função de decisão, né, a função de escolha. Né? A gente tem que produzir uma decisão num debate clínico, muitas vezes, a respeito de rotatividade, fixação ou rotatividade menor. Né? Essa escolha é feita, digamos, revolvendo essas regras tácitas e um pouco essa gramática de que a gente está dando notícia aqui. A rotatividade menor, por exemplo, é muitas vezes utilizada quando a gente se vê às voltas com atender uma mãe e uma filha, um pai e um filho. Daí um certo grupo de analistas vai atender o pai, um certo grupo de analistas vai atender o filho. Entendeu? Assim, para não ficar uma coisa por demais incestuosa. O freestyle é sempre um limite que a gente, né, quer evitar. Ou outras situações como cônjuges e cônjuges. São situações que a gente faz uma rotatividade menor, ou ainda, quando o analisante escolhe, gostaria de passar com fulano e beltrana. Uma coisa que a gente se vê às voltas também é com uma profusão de uma clínica da psicose na praça, né? Um traço interessante da nossa experiência. Não só psicose como tipo clínico, né? Não como, sei lá, varal de pessoas, gavetinhas, etc. Eu não estou querendo reduzir ninguém a um diagnóstico, mas de fato tem uma especificidade clínica em que casos que passam pela rotatividade e a psicose tem um funcionamento bem interessante, né? Porque de alguma forma a gente faz uma rede de significantes, uma rede de contornos imaginários e até de contatos ao longo da semana, porque muitos casos desses não é só no sábado que o contato é estabelecido, e sim muitas vezes pelo Instagram, pelo Zap, ao longo da semana, ou sessões extras online, no consultório. Então, quando a gente fala regra, é, eu estou dizendo também de um certo campo em que se delimita uma maleabilidade, né? O nosso trabalho é na praça, mas não é raro que casos vão, especialmente os mais graves, ou casos de psicose em crise, não é raro que essas pessoas ah, sejam atendidas no meio da semana.
por exemplo, né? Casos que são da praça e do coletivo viram casos de um analista só por 1 ano, 2 anos, depois voltam para a praça em rotatividade. Esse tipo de desenho clínico já aconteceu muitas vezes. Isso é uma experimentação muito importante do nosso trabalho e dos processos de autorização de cada analista, de tocar um processo assim, híbrido, muitas vezes, entre consultório particular e praça. É, Então, essa é a máquina e sua maleabilidade, regras, limites, mais ou menos, que a gente inventou, com intimidade. Vocês trouxeram o termo também, inicialmente, transferência de trabalho e etc, né? E a Adriana falou da rotatividade menor, né? Dos outros casos. Aí também veio outra força no coletivo, né? Que é o outro conceito aí do Tosquelles, transferência multireferencial, né? Essa transferência que se espalha pelo grupo também, pelo espaço. Ou transferência dissociada, que ele usava também para pensar com os psicóticos. Eu acho que é isso, né? Essa Nossa, maleabilidade das regras e dos rituais, né? Também, que eles acabam, a gente analisa eles e também reinventa, né? Constantemente. Isso. Já acho que está aí a grande força do coletivo sobreviver há tanto tempo, né? Essa possibilidade de se reinventar e se refazer. Quer falar, Adri? Adriana, ai, a palavra depois é eu outra. quero essas outras formas de nomeação e o que pode ser elaborado a partir disso, não conhecia. Se você soubesse o quanto de quebrar a cabeça que fiquei com essa coisa, não se trata só de uma transferência de trabalho, isso não dá conta da nossa experiência, então, tentando explorar e forjar alguns termos conectivos de palavras, enfim, porque eu acho que isso diz, assim, né? Com isso estou partilhando algo que é muito comum, né, dessa intimidade nossa, que é, enfim, buscar trazer uma fundamentação para o que fazemos, né? Acho que o tempo todo a gente está às voltas com isso, daí a importância que para mim tem o trabalho em coletivo e para isso é algo que a gente escuta de cada uma de nós ali, o quanto o coletivo ele é um dispositivo que traz uma transformação profunda, né, em relação ao nosso fazer clínico, como que o coletivo é um espaço privilegiado no âmbito da formação, né, psicanalítica. Algo que me chama muito a atenção, sobretudo quando a gente fala dos espaços de intervisão, né, de casos, em que a experiência que fui tendo ao longo dos anos é a de uma caixa acústica mesmo, foi uma expressão conceitual que trouxe num trabalho que veio para os Stannis, né, e que tem a notícia que Augusto também nomeou algo do acústico, mas eu não lembro exatamente o termo que o Augusto trouxe na tese, mas não é da caixa acústica, enfim, ele traz uma, olha só que curioso, né, sem que a gente tivesse conversado, ele também pôde trazer isso na tese dele, não vou depois Augusto complementa, mas que é essa experiência aonde, a partir das várias escutas de uma mesma pessoa, de um mesmo paciente, uma mesma paciente, é como se o som se amplificasse, né? Assim, ganhasse uma dimensão, um potencial de escuta absurdamente maior, mesmo, né? Não se trata de uma simples discussão de um caso dentro de um grupo, como, né, a gente encontra, né, acho que esse é um recurso que algumas pessoas topam fazer, supervisões em grupo e tal, mas não, cada um analista, mesmo porque a gente não tem nesses espaços de intervisão alguém que ocuparia um certo lugar de maior tempo de clínico, de fazer clínico, enfim, a gente não tem a figura do supervisor, da supervisora. Então, essa caixa acústica que permite amplificar os sons, eu acho que ressoa o potencial clínico que é possível tocar nos casos que a gente conduz na Praça Roosevelt. Acho que é um espaço privilegiado de fazer clínica para quem está lá. Eu estou me referindo não só para a gente, né, no âmbito da nossa própria formação, mas também para quem é atendido ali na praça. Assim, são múltiplas as escutas com pontos de convergência e divergência que são assim de uma precisão clínica, em termos de direção de tratamento, como a gente quiser chamar isso,
que, que eu acho muito importante, assim, coisa que eu nunca encontrei em outros espaços de formação que a gente circula também, que compõem a nossa formação. Maravilha, você puxou bem pro que eu, né, mais encaminhando para um final, eu ia puxar para psicanálise propriamente, mas eu já faço essa pergunta. Antes, só uma consideração, né? Primeiro, que maravilha, que bonito isso tudo que vocês falaram, especialmente essas últimas considerações acerca do funcionamento de vocês, assim, né, muito bonito, ilustra bem o desejo de vocês em jogo. E estou escolhendo bem essas palavras por uma coisa que você vê, agora há pouco a gente estava pensando, como se pudesse talvez às vezes opor, ou a regra funciona, impera e constrange e acaba com o instituinte, né? O instituído tende sempre a acabar com o instituinte, mas é um instituinte que mantém viva a instituição, e seja lá até o instituído. Mas brincando, quando é que uma regra opera de uma forma tão ou violenta, ou exagerada, ou como se, né, constrangedora dos instituintes? Bom, quando tem essa é uma brincadeira, né, falando com vocês, se a gente vê uma instituição talvez funcionando assim, isso só é a prova do desejo de quem está botando essa maquinaria para funcionar, porque não tem maquinaria que funcione independente do desejo, né? É, tudo isso, né? É difícil falar de espontaneidade ou né, como se fosse, se a gente pudesse, tem que ter alguma regra de funcionamento, mas ao mesmo tempo é o desejo, né? A gente depende do desejo. E só então de novo elogiando a beleza do que vocês estavam dizendo agora, porque é a prova de que o desejo de vocês faz movimentar uma coisa que tem um funcionamento interessante e enriquecedor para vocês. Essa, né, é o desejo que fez isso, né, que não está na contramão da regra, mas justamente é o que faz uma regra operar. E reforçando de novo, então, se uma instituição tem uma regra que funciona loucamente, exageradamente, constrangedoramente, é porque tem desejo que está fazendo isso acontecer. Isso não aconteceria se tivesse um outro tipo de desejo, se o desejo que alimentasse essa regra fosse outro. Então, enfim, isso diz muito sempre, seja das instituições e seja de tudo mais, né? Mas e aí, nesse sentido, bacana que a Dê puxou, então, né? Eu ia devolver uma última pergunta, mais ou menos assim, e ver como que vocês se saem dela, como vocês se aveem com isso. Vocês acham, bom, categoricamente, então vocês podem, como membros do coletivo, vocês considerariam, então, o coletivo como uma instituição, mas acima de uma instituição psicanalítica? É uma instituição psicanalítica? É psicanálise? O coletivo é psicanálise? Enfim, ou a psicanálise é um braço, é uma parte dentro de uma dinâmica institucional que, né, não é psicanalítica? A dinâmica institucional é psicanalítica ou não? Esse é o problema, ou é a brincadeira, ou parte até de uma pesquisa que eu colocaria nesses termos, existe uma instituição propriamente psicanalítica? Ou como vocês se aveem com isso, né? Esse é o pepino, vocês me ajudam aí. Eu me arrisco. Eu diria que, contanto que esse trabalho que a gente fez de expandir a noção de instituição de psicanálise para não equivaler a grandes escolas de psicanálise que têm quase 100 anos de idade ou são necessariamente internacionais, então, se a noção de instituição psicanalítica não se equivale a isso, a minha resposta à sua pergunta é um mero sim. Somos uma instituição psicanalítica. Acredito que sim, porque, de alguma forma, na própria comentário que você faz do trecho anterior, há uma resposta para isso. Uma vez que as regras são habitadas por desejos, e não dissimulamos isso, e mesmo há uma afirmação do que há de gramática e algo que há de estilo, e uma reafirmação da psicanálise ponto aposta de escuta, então sim, somos uma instituição psicanalítica. Quando a gente suspende no que tem de horizonte, de expectativa, de cura, de tratamento do laço entre nós. Quando a gente suspende a ideia de que haverá uma garantia, um alecrim dourado, um mestre
esse não é nosso horizonte, então acho que a gente está fazendo uma instituição psicanalítica. Na medida em que a gente acredita que é, a- o poder pode ser circulado pelas palavras, acredito que a gente está numa instituição psicanalítica. Então, de bate-pronto me ocorre isso, né? Apesar de ser uma pergunta bem difícil. E vocês, camaradinhas, que tal? Achei que Augusto usou, assim, uma resposta, assim, fez esse exercício, né? É, eu diria, ó, talvez não seja bem ou só assim, né? Acho que a gente tem que ainda caminhar um bocado, assim. É, não sei, talvez ainda esteja um tanto defendida com a ideia de uma instituição, talvez isso ainda esteja assim impregnando a minha possibilidade de responder, sabe? Também por conta dos exemplos que me foram formativos e constituíram a minha subjetividade aqui no Ocidente, Brasil, São Paulo. Né? Talvez os meus exemplos em termos de instituição, incluindo aí a família, né? Enfim, essa noção mais ampliada de instituição, talvez seja algo que eu não aposte em termos de uma reprodução, né? Desses termos em jogo comumente no que entendemos, mesmo que parcialmente, ser uma instituição. Faltam Aliás, palavras, desculpa. Boa friso, assim, no sentido de fato, uma outra definição de instituição, quase que inevitável, é tanto manutenção quanto replicação. Uma instituição tende, ou por definição, teria algo de fazer a manutenção de algo, de replicar algo. É uma das definições de instituição, e talvez nesse também, não sei o quanto vocês se é, enquadrariam exatamente. pois é, pois é. E aí, Andy? Ah, bom. Eu consigo dizer que, bom, se a gente é uma espécie de instituição psicanalítica, né? Isso. E eu só consigo responder por via do. O coletivo é uma instituição psicanalítica, bom, só por meio desses autores que eu trouxe aqui também, né? Pensando por exemplo, Tosquelles, né? Eu vou retomar a frase que eu falei lá no início, né? Da psicanálise caracterizar. A psicanálise é caracterizada por uma necessidade de invenção. Bom, nesse sentido, sim. Então, né? Somos um coletivo. é, somos um, o coletivo é uma instituição psicanalítica, né? Pensando essa reinvenção, né? Também. Mas se for pensar em um modelo clássico de instituição psicanalítica, bom, fica um pouco complexo. Mas como estamos pensando, né? Produzindo, fabricando também, né? Eu considero que sim, né? Nessa dimensão, né? O, o Guattari tinha outra momento também a destacar, que eu acho que cabe, né, ali, é pensar que a psicanálise, a clássica, falha quando ela acabava ignorando a dimensão coletiva e institucional da subjetividade, né? Então, a gente está em outro momento também repensando a psicanálise aqui, né, juntos, né? Repensando, pensando. Eu ainda insisto com o Tosquelles, né? Não esgotamos Freud, né? Ainda estamos e, enfim, eu consigo pensar só nessa dimensão, né? E o coletivo mas e o Guattari tem até engraçado, né? A coisa do Lacan. Lembro do Guattari também aqui, né? Que ele fala, bom, um pouco, não me importa ser chamado ou não de psicanalista, olha eu, psicanalítica, poética. Mas, é, mas ver se aquilo funciona ou não, né? Então,
né? Se é uma instituição psicanalítica ou não, não sei se é a grande relevância, então, no processo micropolítico aqui, no coletivo, né? Que a gente vem exercitando há 8 anos. É isso. Acho que minha resposta vai por aí. Uau. Quer falar, Adri? Vai, Augusto, manda aí. Depois eu falo. O, só que cada resposta se constrange e lida com o conceito de instituição, que é tão pesado e trabalhoso e impregnado de tantas camadas, seja da tradição, seja da revolução, é de lascar, a noção de instituição. Acho que essa flutuação da notícia, de certa coisa que eu acabei vendo muito na minha pesquisa de doutorado, que é a pertença das pessoas que participam de coletivos é híbrida. As pessoas participam de coletivos, mas participam das universidades e participam das instituições, agora entendido como escolas tradicionais de psicanálise. Então, as pessoas participam desses vários lugares. Isso diz um pouco do tecido e do espaço social da psicanálise no Brasil hoje. E há muito tempo, diga-se de passagem. Talvez os coletivos sejam um elemento de visibilidade histórica que dá a ver essas pertenças múltiplas. E como talvez uma noção de instituição total já está bem caído, assim, e talvez a demanda de pertencimento seja muito doida hoje em dia, não há ainda um consenso sobre isso, né? Ou não há instituição para isso. Então, eu celebro, em algum ponto, no final dessa rodada de respostas sobre instituição psicanalítica, a flutuação dos sentidos da palavra instituição e como é difícil de pegá-lo. Porque isso talvez diz do próprio processo histórico, né? Daquilo que se esconde, aquilo que se exibe. É isso. Né? Nesse sentido, só acrescentando, o coletivo entra como um analisador, né? Aqui desse processo histórico. Eu fiquei partidada, claro que o Augusto me levou para outros caminhos assim de pensamento, mas indo para uma outra direção, quando o Stannis pergunta se seria uma instituição de psicanálise, depois ficou ecoando na minha cabeça algo do tipo psicanálise verdadeira e a falsa, o ouro e a prata. Então, a verdadeira instituição de psicanálise ou a falsa, o ouro da instituição de psicanálise, né? Me ressoou essa pergunta, me trouxe o eco dessas ideias, né? Eu acho que já mais para encerrar, mas fazer um outro comentário aí, né? Tem duas formas, né, Não, vamos lá. O primeiro comentário foi pensando como, sim, em termos de tecido social ou de instituição, já tem esses estudos, mas também pouco ainda suficientemente explorados, são os espaços tanto intersticiais, quanto os quartos de despejo, quanto os espaços externos das instituições que garantem a existência de uma instituição. Isso acaba sendo tão perdido de vista, porque justamente a instituição, para ela existir, precisa desses outros lugares. É muito louco, né? E isso fica sempre esquecido, literalmente. Perde-se facilmente de vista. E, ao mesmo tempo, é bonito, né? Quando Augusto lembra isso, de que tecido social é esse que a gente está também vivendo nesse momento histórico e que, né, como a Adri falou também, mas como as coisas vão entrando uma nas outras, assim, né? Eu diria, uma brincadeira de resposta, diria que, obviamente, o coletivo da Praça Roosevelt é uma instituição de psicanálise, por exemplo, pela linha do que a Pierre Alonier chama para ela, a instituição de psicanálise é uma instituição de formação. Se tem formação analítica numa certa medida, inevitavelmente é uma instituição. E veja que o que está sendo replicado aqui, ou a manutenção que está em jogo, é a própria psicanálise. Né? Se isso serve à manutenção da psicanálise, ou à replicação, né, a proliferação, enfim, é uma instituição de psicanálise, né? É uma forma de fazer também uma defesa, enfim. Mas passo para vocês para comentários finais. Não tem como agradecer imensamente. Eu achei fantástico, maravilhoso esse encontro com vocês, já, né? Queridos amigos mesmo. Tem que agradecer muito mesmo.
no espaço para vocês, para considerações finais. Maravilhoso o papo, viu? Doeu, Stanislau. Foi ótimo conversar contigo e com meus camaradinhas Anderson e Adriano, com quem já tem um trecho bem comprido. Valeu, gente. Acredito que várias ideias que apareceram aqui, na verdade, nunca tinha aparecido antes, né? Eu frisaria isso, assim, né? Tem algumas elaborações, alguns lugares que a gente chegou na conversa que brotaram, assim, da espontaneidade da fala. Então, viva a enunciação. Um beijo, valeu. Obrigada, Stanis. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, Tânis, valeu, Adriana, valeu, Augusto, ótimo conversar com vocês. Um abraço. Valezão, valezão.